E o processo de trabalhar igual um filho da puta é feliz? Não, filho, é duro. É cansativo. Acordar todo dia 4h40 da manhã e dormir 11h30 da noite, meia-noite. Não é equilibrado. Não é justo. Mas no final, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu deito em paz, filho. Porque o que arrebenta a gente são as coisas que a gente não enfrentou. São os medos que a gente não venceu. E aí começa a torcer toda a realidade. A gente teve uma romantização da felicidade. A gente fica vendo filmes ilustrativos, no geral ilustrativos, que eles não são a realidade, eles são a interpretação de alguém sobre a realidade. E ali aparecem as pessoas felizes. Aí, né, vamos somar a isso. Tem as redes sociais, que as pessoas ali ficam demonstrando uma suposta felicidade, elas ficam forçando uma alegria, né? Você vê que a vida, né? Pô, já teve casos aí de pessoas o cara tá num hype na rede social, tipo, pô, carros, sucesso, tudo girando. Outros problemas, teve outros problemas, né? Perdeu o filho e tal. Mas assim, você vê que nem tudo que se mostra é real. Mas a gente não sabe, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e mentira. Então a gente fica acreditando que existe ali uma felicidade. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver as coisas que eu preciso, eu serei feliz. Filho, você tá sendo feliz só de não estar doente. Mas você não percebe. E a gente fica nessa busca da felicidade, que nunca vai encontrar. A vida exige propósito e virtude. Se você tiver uma vida voltada para propósito, para um propósito, e trabalhar as suas virtudes, o processo vai te trazer a paz, que amanhã vai ser interpretada como felicidade. Não, a gente tem uma frase em Quartel, que é o seguinte: tudo que é ruim de passar é bom de contar. As maiores histórias em mesas militares são processos ruins, mas você vê nitidamente que o cara tá ganhando dopamina quando conta aquelas histórias. Porque ele consegue exaltar quanto ele foi forte, quanto ele foi resistente, quanto ele foi corajoso, quanto ele desafiou, quanto ele foi valente. E aí ele tá feliz. E aí ele fala, porra, eu fui feliz, eu fiz o que eu tinha que fazer. Essa é a coroa da felicidade, filho. Você bancar os seus processos com propósito e virtude. Quando os processos vão dando frutos, você vai vendo a satisfação, a paz, sabe? A paz de poder proporcionar à minha esposa o que ela merece, a paz de poder pagar a creche que não é barata pro meu filho, e pô, não vai faltar nada em casa pra gente, a paz de poder dar a condição pra minha mãe. E aí isso acaba se traduzindo como felicidade, filho. Mas no processo é sempre doloroso, é sempre angustiante, é sempre dolorido, mas tudo que é ruim de passar é bom de contar. Eu vi um psicólogo, e muitos de vocês seguem ele, eu não vou ficar citando nomes, mas que ele fala que sem motivação não existe disciplina. E aí ele usa uma corrente científica para explicar isso. Aí ele usa o termo motivo a ação, porque se você tem uma ação, você tem que ter um motivo. Usa ali negócio do estudo das palavras, né, para poder falar bonito assim. Ele tentou fazer diferente do que a média faz. A média fica te falando que você tem que ser feliz, que você tem que ir em busca da felicidade, que você tem que acordar motivado. Ele falou de um jeito diferente, né? Mas filho, a grande questão é o seguinte: todo processo vai te dar muita dor. E se você estiver esperando estar motivado, e aí, né, um seguidor, um apoiador falou assim: não, cara, mas você errou aí nesse vídeo quando você disse que motivação não existe, e porque tem estudos, aí trouxeram os estudos dele que todo mundo me mostra o estudo dele. Mas assim, não é a corrente única, tá? Vai ter Freud, vai ter outros. Eu tenho uns 4 ou 5 que vão fazer correntes interpretativas diferentes de como a coisa funciona. E aí, mas por que eu uso essas outras correntes e eu digo, né, felicidade não existe, motivação não existe? Porque assim, filho, um cara de campo teórico não vai conseguir me entender. Filho, eu não tô aqui pra estar certo, embora eu estude pra poder falar coisas certas pra vocês. Eu não tô aqui pra parecer certo, eu não tô aqui pra parecer inteligente, eu não tô aqui pra parecer diferente. Eu tô aqui porque eu tenho um projeto. E eu quero que os meus seguidores fiquem fortes. Eu já fui um moleque fraco e eu não tinha ninguém pra me apoiar. Eu não via luz no fim do túnel, filho. Eu andava, mas eu não sabia onde eu ia chegar. Eu só não desisti. Eu passei por coisas na minha vida que eu não posso nem falar com vocês. Então, eu sei o que é a dor. Eu sei o que é não ter ninguém pra falar contigo. Eu fico puto quando vocês chegam no meu direct pra falar de dor de cotovelo. Mas o que me segura é porque às vezes eu sou o único filho que para pra ouvir vocês. E eu sei o que é isso. Eu tive que fazer tudo sozinho, filho. Nenhum amigo meu quis seguir meus caminhos. Eu fui ser fuzileiro, veio um. Eu fui ser oficial da polícia, não veio ninguém. Eu fui ser caveira, não veio ninguém. Eu comecei a fazer obra, não veio ninguém. Eu comecei a trabalhar na internet, não veio ninguém. Então eu tô acostumado, filho, a carregar o meu fardo. E um cara que viveu em campo teórico,
ele não vai ter essa dose de realidade para poder argumentar. Filho, de um jeito bem escroto. No COESP, já falei que o COESP é uma coisa muito louca, mas quando você estiver amarrado e sendo até desmaiar, não tem motivação, filho. Não tem alegria, não tem felicidade. Mas é a etapa do processo. Se você ficar esperando a motivação, e aí eu não tô preocupado com o que acham de mim, eu tô preocupado em fazer esses moleques que estão fudidos, que estão caídos, e que já foram igual a mim, levantem. E se eu ficar falando pra eles, porque motivo, ação, você tem que ter motivo. Um moleque que tá com crise na família, se achando um merda, não consegue parar em um relacionamento, tá apanhando de tudo que é lado da vida dele, ele não consegue enxergar um palmo na frente de tanto problema que ele acredita que tem. Acho que se eu falar pra esse moleque que tem motivação, que existe felicidade, eu vou ajudar ele? Tu acha mesmo? Filho, eu sou bom general, eu não tô preocupado em ser maneiro, eu não tô preocupado em ser bonitinho, eu tô preocupado em levantar um moleque que tá caído. E se eu levantar, e para eu levantar esse moleque que tá caído, eu tenho que seguir uma corrente que não fale motivo, ação, eu banco. Eu não tô aqui pra ser diferentão, eu tô aqui pra vencer, general vence. Se eu quero ajudar esse moleque como eu queria ser ajudado, eu tenho que, por eu já ter passado por isso, eu tenho que falar uma linguagem que ele entenda. Então, filho, não existe felicidade. Você não vai encontrar ela. Você vai encontrar luta. Mas se você não desistir, depois vem a paz. A paz, quando eu formei no COESP, filho, se você olhar as fotos, você vai ver que tá todo mundo se abraçando. Eu tô só parado, assim. Foi a primeira vez na minha vida que minha cabeça não fez barulho. Mas olha, foi doído o processo pra chegar até ali, tá? Foi doído o processo pra chegar até ali. Só de peso, no curso, nas primeiras semanas eu perdi quase 16 quilos. Então assim, tu imagina qual é a carga de esforço que você faz pra perder 16 quilos e comendo bem, tá? Eu comia 4 barras de chocolate por dia e mesmo assim eu perdi 16 quilos. Então assim, ali eu tive paz. Pra todas essas angústias que você carrega, filho, você vai ter que atravessar o processo. E não tem felicidade nele. Não vai ter motivação. Vai ter, filho, mas você não vai conseguir interpretar ela desse jeito. Vai ser muito mais fácil pra sua cabeça falar que você não tem motivação, que é melhor desistir. Mas se você desistir, você nunca vai ter a paz. A gente só tem que buscar a paz, filho. Silenciar as vozes da cabeça, sabe? Silenciar todas aquelas angústias que foram necessárias pra gente chegar até aqui. Então, eu não tô preocupado em agradar, fazer média, parecer intelectual. Tô preocupado em vencer. E eu não posso chegar pra parecer intelectualzinho, falar que tem que ter motivo na ação, não sei o quê. Tem estudos, tá? Ele não tá mentindo, não. Ele tá falando verdade. Só que pro meu objetivo não é parecer um cara que pensa diferente, um cara que parece intelectual. Meu objetivo é levantar um moleque cair. E pra isso, eu preciso deixar ele consciente que ele não vai ver felicidade. Ele não vai ter motivação. E o processo de trabalhar igual é feliz? Não, filho, é duro, é cansativo. Acordar todo dia 4h40 da manhã e dormir 11h30 da noite, meia-noite. Não é equilibrado, não é justo. Mas no final, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu deito em paz, filho. Porque o que arrebenta a gente são as coisas que a gente não enfrentou. São os medos que a gente não venceu.